Gente, voltei com mais uma resenha pra vocês. E hoje teremos resenha dos Gêmeos. Gêmeos? Como assim, Leonardo? Gêmeos? Pois é, fica no vídeo que você vai ver. Pois é, demorou um pouquinho pra fazer resenha desses livros, mas vamos descobrir o que esses livros têm em comum. É o mesmo livro em capa diferente? O que é, Leonardo, que essas coisas têm em comum? Pois é, cada um o que é. Esse primeiro aqui é o Estranho Caso do Cachorro Morto. Não é a capa original. Eu fiz uma customização nele, porque a capa dele é essa daqui, ó. A capa original estava bem deteriorada, aí eu li ele e depois eu fiz uma customização, tá vendo? A capa dura, customização, tá vendo? Pintei o corte trilateral dele, tem uma fitinha também que eu coloquei aqui, ó, uma fitinha de cetim. E aqui nessa história a gente acompanha o Christian, o Christopher, olha lá, já tanta raiva que eu peguei desse personagem aqui que eu nem quero lembrar o nome dele. A gente acompanha o Christopher, que ele é um adolescente de 15 anos, que ele é especial. Ele tem ali uma questão especial e acontece uma morte logo no início do livro, no primeiro parágrafo, né, que é a história, a morte desse cachorro, né, que é o cachorro Wellington, que é um cachorro da vizinha dele. Ele mora ai meu Deus, numa cidade lá da Inglaterra, próximo de Londres, não vou lembrar certinho o nome. É próximo de Londres. E ele começa a investigar para tentar descobrir quem matou esse cachorro, né? Porque ele gosta de cachorro, né? Gostava tanto do cachorro da mulher. E, como eu disse, ele é especial. Ele tem uma síndrome lá e ele é especial. Só que, mano, ele é um protagonista chato. Nossa, pensa num protagonista que dá vontade de te abandonar o livro o tempo todo. Eu só li ele, além desse fato de querer customizar, né? Porque ele é lá da minha nostalgia, né, da época da escola. Eu já tinha lido um pouco dele, mas eu tive que recomeçar do zero para poder entender a história, né? Porque depois de tantos anos voltar de onde eu tinha parado seria meio estranho. Então eu voltei do zero. É assim, nota 3, né? Ele é uma história ruim, não é história boa não. Pelo menos o final eu achei que ia ser um final mais dramático, né? Foi um final fofinho. Para todo aquele drama foi um final fofo. Então eu fiquei muito revoltado. Próximo, Coraline. Coraline, eu comprei o livro depois de muitos anos, né? Eu já amo o filme, já assisto o filme várias vezes repetidamente. E eu comprei o livro e gostei, amei. A história é totalmente diferente do livro. É como se fosse uma história, uma outra história. Então a gente entende, né, que o filme é um audiovisual, né, uma adaptação, uma releitura, né, do livro. E é exatamente isso, é uma releitura, porque tem muita coisa que acontece no livro que não acontece no filme. Da mesma forma que tem coisa que acontece no filme que não acontece no livro. Por exemplo, já no comecinho tem uma cena que mostra detalhadamente um ambiente que no filme não tem esse ambiente. Personagens que aparecem lá, não tem aqui, e etc. Não vou falar muito porque todo mundo já conhece um Coraline, né? Ah, não, detalhe, né? Ela se muda para uma casa, nananã, e começa a investigar coisas e descobre o um mundo mágico através de uma portinha. Próximo, Candyman. O lado doce, peraí, sádico e doce, um negocinho. Tem um subtítulo, mas eu não vou lembrar certinho o que é. Deixa eu ver se tem aqui marcando. Eu acho que não tem marcando, quer ver? Não vai ter marcando. Não tem. Mas tem um subtítulo lá na hora que você vai comprar, aparece um subtítulo. Candyman conta a história de uma lenda urbana que se passa lá na Inglaterra de um homem doce, literalmente. Ele é uma criatura estranha lá que mata o povo, ceifa a vida do povo lá de um jeito brutal lá. E na história a gente acompanha a Helen e ela tá fazendo uma pesquisa para a faculdade e ela vai visitar um conjunto habitacional, né, um condomínio de prédios, e ela acaba investigar a questão de umas pichações que está tendo lá nesse condomínio, só que ela desfoca
da investigação dela pro trabalho da faculdade e começa a focar em outras coisas lá e começa a fazer umas investigações por conta própria de outras coisas que não tem nada a ver. E o final é traumático. Gente, eu já falei desse livro acho que umas 2 vezes aqui e tadinha dessa mulher. O cara pegou pesado com ela. Próximo livro, A Bailarina Fantasma. Esse daqui também já virou favorito da casa, né? Quem assiste os vídeos já viu esse livro, acho que uns 4 ou 5 vídeos seguidos, né? Eu falando desse livro. Ele também é fator nostálgico, veio lá da minha época de escola. Eu cacei essa edição aqui, porque, gente, pensa na edição linda, essa daqui, ó. Ai, que livro lindo, cara, é muito lindo. E a qualidade tá bem boa, cara. Eu consegui achar ele na internet e a qualidade tá muito boa. Ele é lá de. Não vou lembrar certinho o ano que ele é, mas a qualidade tá muito boa pelo tempo que ele foi publicado, né? Essa edição a gente não acha mais, né? Não sei se saiu de circulação, mas é bem difícil você achar. Quando acha também é caro. Eu paguei, se não me engano, R$60 nesse daqui. E aqui, como eu falei no vídeo anterior lá da leitura de março, se não me engano, né? Que eu li em março. A gente acompanha a Anabela. O pai dela é convidado para fazer a restauração de um teatro, José de Alencar, se não me falha a memória. Teatro José de Alencar, em Fortaleza. E um dia antes de começar a reforma, eles são convidados para uma peça, ela que vai ter no teatro. E a Anabela começa a ver umas coisinhas lá, dos espíritos. Eu vi os espíritos. E a partir de então ela começa a investigar. E coisinhas acontecem, a gente começa a viajar no passado, porque aqui é dividido, né? A leitura em terceira pessoa, só que é como se fosse uma peça de teatro mesmo. Tem a primeira parte, primeiro ato, né? Segundo ato e terceiro ato. Acho que tem até quarto ato, é só terceiro ato, alguma coisinha, acho que é terceiro ato. E vai dividindo, então conta a história no presente, que é a história da Anabela e do pai dela, e conta a história no passado, do que aconteceu. E o passado é bem traumático, cara. Bem traumático. O cara quer matar bebê. É bem traumático. E o final é bem fofinho, achei bem tranquilo. Achei que ia ser mais pesado, né? Pelo andar que tava indo ali as últimas páginas. Eu falei, meu Deus do céu, quer ver que esse final vai ser traumático? E eu li esse livro super rápido. Eu li, acho que foi um dia. Tipo, eu tinha começado, mas parei. Aí na hora que eu peguei direto, eu li ele em um dia. Falei, nossa, até comentei no grupo, o povo ficou, caraca. Ele é bem curtinho, tem 100, 200, 180 páginas por aí, mais ou menos. Mas a folha dele é bem grossa, tá vendo? A página, apesar de ser branca, não incomodou em nada. A diagramação é bem fluida, bem gostosa. E o último, é O Cão dos Baskervilles. Baskervilles, do Sherlock Holmes. Esse daqui, também eu já falei um pouquinho sobre ele aqui, acho que umas 2 vezes, se não me engano. A gente acompanha Sherlock Holmes e o Watson numa investigação na qual o Sr. Henry vai visitar eles, né? E começa a contar que tendo um mistério lá na mansão da família deles, gente morreu, nananã, trananã. E aí o Sherlock manda o Watson para poder ir ficar na mansão com o cara para poder investigar, de pertinho para ver o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Entendeu? E o final é pelo desfecho ali, tipo, nem isso nem aquilo. Eu não gostei. É um livrinho curtinho, né? Mas que me fez passar raiva por esse detalhe. Não é perfeito, mas também não dá pra ser um dos piores. É uma leitura gostosa, também foi lido num dia também, foi bem rapidinho. Tá, Leonardo, e agora? Onde é que esses livros se encaixam? Vocês escutaram o que eu falei. Todos eles têm o detalhe aí de. Opa, está errado. Do protagonista se envolver em uma investigação. Ou seja, todos eles têm uma investigação. Alguns deles têm um final bem traumático. E é isso. Os protagonistas se metem a investigador, exceto aqui, né? Porque ele realmente é investigador, né? Aqui não. Ela, junto com a amiga dela, ela vira investigadora. Aqui a outra que estava fazendo o trabalho da faculdade se mete a investigadora e tem o final traumático. Coraline também quase teve um final dramático. Não sei como essa garota não foi de arrasta, né? No livro inteiro.
Que a bichinha passou por um negócio é bem mais assustador que o filme. E o cara ainda dedicou pras filhas dele isso aqui. Falei, nossa, meu Deus, que pai que é esse? Mas também se meteu a investigadora. E aqui o Christopher, né, ele quis bancar o investigador e se lascou, porque descobriu cada coisa que era melhor não ter descoberto. E, gente, é loucura, cara, é loucura, é loucura. Nesse daqui a gente tem uma participação aí da mãe dele, que a mãe dele é uma surtada, né, faz umas coisas loucas aí. E na história inteira a mãe dele tá morta, mas aí tem um plot twist doido no meio do livro ali. No meio do livro tem um plot twist, não é nem no final, é no meio do livro. Tem um plot twist doido ali, que é onde o Christopher percebe que era melhor ele não ter iniciado essa investigação. Em Coraline, é a mesma história. Ela vai investigar, tem essa questão da outra mãe, que é uma doida varrida, uma bruxa má, que ninguém sabe o que é isso, se é uma entidade, se é o espírito, se ela é a bruxa. E também que tem a questão dos pais dela, que ela vai investigar e acaba colocando os dois na linha de frente da bruxa. E o final é bem fofinho, porque tem uns espíritos que aparecem lá, olha lá, já conecta espírito de novo, já a conexão com o espírito. E aqui é a mesma coisa. A protagonista começa a investigar demais, a vida dela começa a desandar, o casamento dela já não é muito perfeito, já começa a desandar mais ainda. E tem espírito também, tem a questão da lenda urbana do Candyman, né, que é a lenda em si, ser retratado como se fosse um espírito, uma lenda, né? Então tem toda essa mitologia por trás da crença do Candyman. Aqui, né, a bailarina fantasma literalmente é um fantasma que aparece para Annabella. Mas na hora que a gente começa a investigar o passado, ler, né, no caso, o passado que acontece, você fica tipo, meu Deus. Aí você começa a imaginar como é que aconteceu, né? Como é que aconteceu? E na hora que acontece, você fica tipo, nossa! Só que a autora, ela meteu o louco no final do livro. Como eu falei, o final é fofinho, entendeu? Na metade da história, explica ali o que aconteceu com ela, né? Eu aceitei. Aí me veio a autora e coloca aquele final fofo. Falei, deixava trágico, mano. Deixava trágico assim, não. Trágico. Trágico, entendeu? Não vou amar, mas também não vou odiar, entendeu? Mas deixou um final fofinho. Semelhante a Coraline, né? Que tem a conexão aí. No final aparece espírito aqui, no final aparece espírito aqui, entendeu? É um final bem interessante, é bem levinho, sabe? E aqui é um final horrível, ruim, final ruim. Tem a questão dos espíritos também, né? Que eles ficam ali investigando a questão dos espíritos que tá passando, nananã, nananã. Mas o final é bem ruim. O final. Como é que eu posso explicar sem dar spoiler? Não tem um desfecho bom, entendeu? Os mocinhos não vencem. E agora mais um detalhezinho geral sobre todos, onde todos se conectam. Tem cachorro aqui, tem cachorro aqui, tem cachorro aqui. Aqui tem cachorro? Não tem gato, mas aqui também tem gato aqui. Então eles se conectam porque os dois têm gato. Aqui tem cachorro também. Olha que conveniente. E vamos mais conveniências ainda? Esse se passa na Inglaterra, esse se passa na Inglaterra, esse se passa na Inglaterra. Ah, esse se passa no Reino Unido, errei. Bailarina, faltou você. Não, esse se passa no Brasil. Ó, perdemos. Mais alguma coisa, Leonardo? Deixa eu ver. Cartas. Ó, esse daqui tem bastante. Esse aqui tem bastante cartas, né? Que os personagens voltam lá no passado, mil e. Nossa, volta bem no passado mesmo. Tem uma conexão forte com a troca de cartas. Esse daqui também tem conexão forte com troca de cartas. Esse aqui tem uma conexão triste, trágica com cartas, onde o Christopher descobre umas cartas da mãe dele. E era melhor ele nem ter descoberto isso. Esse acho que não. Esse não tem cartas, mas tem bilhetes, então dá para considerar. Tem uns bilhetinhos lá que o espírito manda para Helen. Aqui não tem não. E, e é isso, gente. Essa foi a resenha coletiva desses livros que se parecem. Tem uma
uma vibe igual, né? Todos eles se conectam de alguma forma. E alguns eu gostei, outros ficou ali no meio termo, né? 4 estrelas, 3 estrelas, mas a grande maioria eu gostei. Tipo, Coraline eu preciso ler de novo, porque como eu li muito rápido, eu não tive a mesma emoção de outros livros, né? Tem uns ali que eu odeio, finge que eu nem li, misericórdia. Mas Coraline eu gosto, entendeu? Mas deu pra pegar toda a essência, sabe? Ele é totalmente diferente do filme. Se você viu o filme, esquece e leia o livro, porque o livro é uma história à parte, totalmente diferente. Candyman eu recomendo para quem gosta de final dramático, especificamente quem leu Saboroso Cadáver, vai entender o que eu tô falando. Um final daquela vibe, bem traumático. Aqui é um final fofinho, então se você gosta de história triste, mas com um final aceitável, sabe? Tipo assim, pelo menos no final eu não vou chorar, sabe? Dá pra ler esse. Mas eu não recomendo porque o protagonista é muito chato, cara. Se você não tá preparado para lidar, para entrar na cabeça de uma pessoa especial, meu amor, não leia isso aqui. Não leia mesmo. É um livro lá de 2000 e pouquinho, sabe? Bem das antigas, mas é bem. Tem essa temática, então é um pouquinho assim forte. Aqui, né, Sherlock Holmes, né, para quem gosta de um livrinho mais leve, não tem muito peso aqui, é mais levinho. Você lê em um dia mesmo. Esse aqui você tem que estar com o estômago, porque na hora que a história começa a desmanchar ali, a andar, quando chega no plot twist da revelação, você fica enojado, porque tem uma pessoa ali que, meu Deus do céu, nossa, que barbaridade. E é isso, gente. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! O passado é bem traumático, cara. Bem traumático. O cara quer matar bebê. É bem traumático. E o final é bem fofinho. Achei bem tranquilo. Achei que ia ser mais pesado, né?